Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos iniciando mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro, né? O que eu mais estou escutando nos últimos meses, o famoso Financial Planner, né, Tiagão? Vamos falar sobre planejamento financeiro ou financial planning, né? Que A gente isso. tem escutado bastante Escutado essas palavras. bastante, é uma pauta que internamente tem, né? Se falado muito, principalmente aí nas reuniões gerenciais. E hoje com um convidado muito especial, né, Lauren, que vai abrilhantar aí o nosso episódio de hoje. Que o cara tem se destacado muito, principalmente quando a gente fala nesse financial planning. E por isso que ele está aqui hoje, um cara que além da Ancor também é certificado CEA, especialista em investimentos. Especialista em investimentos, um cara ali bacharel em administração, pós-graduação em gestão de pessoas e mercado financeiro. Uma coisa não dá pra dizer, né, Laura, que o cara se preparou para estar atuando no mercado financeiro. Até porque ele veio de uma carreira também militar. Vem numa carreira militar, construiu, então já é um cara que a gente pode falar que é disciplinado, hein? Um cara disciplinado. O que a gente descobriu, né, nas nossas pesquisas, né, que a gente faz para estar apresentando o nosso convidado aqui, hoje ele é docente, né, em educação financeira, então o cara realmente, além de estar atuando na GB, é professor hoje não só uma turma, né, mas transmite o conhecimento dele. Diz que ele é um ótimo jogador de pádel e ele é um cara que também faz academia. Tia, essa galera da GB tá todo mundo fitness. Todo mundo que a gente vai apresentar faz academia, faz um jogo, faz um pádel, alguma coisa. Geralmente o pessoal se movimenta, né? Não, Uma coisa não dá para negar, o todo mundo, pessoal se exercita dentro da GB. com certeza, todo mundo tá bem da saúde. Mas ele também é um cara que se destaca por ser muito técnico naquilo que ele faz, Laura. E dito isso, já de praxe, conta pra gente quem é o nosso convidado. Igor Quadros! Aê! Igor, seja muito bem-vindo ao podcast. Conta um pouquinho pra gente da tua história, da tua trajetória e te apresenta aí pra galera que não te conhece ainda. Muito obrigado, então, vamos começar, né? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, de conseguir alinhar esse objetivo que a gente fala muito hoje dentro do nosso escritório, né? Então, o Igor, hoje ele tem 27 anos, né? Então, hoje sou casado, tenho um filho, meu filho tem 2 anos, mas a minha história começa aí há um tempinho, vamos dizer assim, 7 anos atrás, né? Fui oficial temporário durante 7 anos, depois desses 7 anos aí, nos últimos 2 anos eu comecei a focar bastante no mercado financeiro, sempre quis trabalhar ali muito nessa área um pouco mais técnica, entre a assessoria, também busquei de repente algumas outras vagas e me encontrei hoje na assessoria, tá? E o que é o Igor, enfim? O Igor é uma pessoa muito motivada, muito disciplinada, sempre em busca aí dos nossos objetivos, sempre buscando também agora dentro da assessoria entender o cliente, e realmente traçar um financial plan daquele cliente, né? Um planejamento financeiro que a gente chama, e conseguir atender ele da melhor forma possível, né? Bom, e antes da gente começar, então, agora que tu já te apresentou, a gente tá tanto nessa pauta, né? E antes de começar o nosso famoso quadro do bate-volta, explica pra gente de forma simples e objetiva o que é o Financial Planner, o planejamento financeiro. Hoje o Financial Planning, tá? Ele é uma ferramenta que a XP trouxe do mercado americano e a gente adaptou para trabalhar hoje na realidade no Brasil, né? A gente acabou copiando o modelo americano que já deu sucesso lá fora, né? Lá no exterior. E o planejamento financeiro nada mais é do que a gente conseguir entender, né? A personalização do nosso cliente. Cada cliente tem um perfil, cada cliente tem um objetivo, e a gente conseguir construir junto com aquele cliente, né? O objetivo dele, entender qual que é a receita, qual que é as despesas, quais são os gastos, qual que é o objetivo dele naquele cenário de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Pode ser, às vezes, um casamento, pode ser, às vezes, trocar de carro, adquirir um imóvel. Então, visualizar também, daqui a pouco, a aposentadoria daquele cliente. Então, a gente realmente conseguir trabalhar um planejamento, né? Em todos os momentos da vida dele. Bom, e por que planejar antes de investir faz tanta diferença? Porque aí a gente pode pegar um exemplo, né? Que se a gente não souber para onde a gente vai, né? Qualquer evento nos leva. Então, a gente pode simplesmente aí seguir o carro, pegar a direção e só dirigir, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, a gente precisa realmente traçar objetivos, construir um planejamento, entender se a gente está alinhado. A gente precisa revisitar os nossos objetivos para ver se a gente consegue
mudar, se a gente precisa focar mais em alguma coisa, para a gente conseguir realmente ter êxito, né? Senão a gente só fica andando de um lado para o outro e a gente acaba não atingindo os nossos objetivos, né? Por isso que planejar é tão importante. A gente precisa realmente estar focado naquilo ali, começar a prever aquilo ali, porque a gente tem que enxergar, né? Para a gente enxergar, a gente tem que planejar. Agora vou um pouco além, antes do bate-volta, né? Me veio uma pergunta aqui, mas vou usar um pouquinho da nossa roteiro. E quando que tu usou o planejamento financeiro na tua vida? Hoje, o meu planejamento financeiro, a gente pode dizer que eu aprendi da pior forma possível, né? Eu gosto muito de destacar isso e sempre converso muito com meus clientes que eu aprendi da pior forma possível, eu aprendi na prática. Eu fui uma pessoa que em algum momento da minha vida eu não fui muito organizado financeiramente, fui desorganizado, não tive um planejamento e acaba que isso desgasta, né? A gente acaba perdendo algum tempo e isso traz um certo desgaste. Então é muito importante a gente buscar esse planejamento para a gente conseguir entender, começar a visualizar, colocar na prática. Por quê? Porque essa é a ideia da assessoria, né? A gente conseguir buscar no cenário dos investimentos uma segurança, uma tranquilidade e também um futuro, né? E o planejamento ele é tão personalizado hoje para o cliente dentro da GB que não só no investimento, né? Mas também, por exemplo, se ele quer comprar o primeiro imóvel, fazer uma carta de crédito, de consórcio, né? Até mesmo seguro. Então, realmente é um planejamento bem 360, né? Com certeza, a gente trabalha muito aí no nosso escritório hoje, né? Que é o atendimento 360. Que às vezes, muito antes da gente começar a pensar em investir, a gente tem que começar a pensar em proteger patrimônio, né? A gente precisa ali entender que a gente precisa ter uma reserva de emergência, a gente precisa criar esse hábito, né? Porque muitas vezes o nosso hábito com dinheiro, ele tá ligado a comportamento. E se a gente não trocar alguns comportamentos, a gente não resolve o nosso problema, né? Então a gente precisa focar nesse atendimento 360, entender realmente o que o cliente está buscando, proteger patrimônio, começar a criar esse cenário de reserva e depois começar a investindo mais a longo prazo, começar a alongar a carteira, buscar esse cenário de objetivo, né? Pode ser um consórcio, pode ser um financiamento, pode ser a aquisição aí de um veículo. Então a gente conseguir realmente traçar esse planejamento personalizado, né? Para cada cliente, porque cada um tem um tempo, né? Cada cliente tem um tempo, cada pessoa tem um tempo, umas vão mais rápido que as outras vão mais devagar. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu objetivo, cada pessoa é diferente de uma da outra, né? E dentro disso é muito importante, né, Igor, que tu auxilia entregando a melhor versão como profissional e ajudando o cliente daqui a pouco a realizar um sonho, né? Porque ele começando a entender que ele tem uma reserva de emergência a partir de agora, né? Tem um sonho daqui a pouco de uma casa própria, sair do aluguel, ou daqui a pouco de um presente para um filho, né? Que tá a maioridade, por exemplo. Então tu começa depois, com o passar do tempo, poder também ajudar o cliente a realizar os sonhos, e que é muito importante. Porque além desses produtos da PJ2, eles, além de hoje serem muito marcantes dentro do mercado financeiro e dentro do escritório, mas eles também vão estar atrelados aos investimentos, né? Principalmente depois de uma contemplação de carta, né? Com certeza. Bom, vamos então para o bate-volta, com perguntas mais objetivas, né, e respostas também. Então, começando como se tu pudesse, tá? Resumir em uma palavra ou em poucas palavras, o Financial Planner, como tu iria resumir? Personalidade de cada pessoa. Cada pessoa tem um objetivo e a gente precisa desenhar aquele objetivo para aquela pessoa. E o que ele revela para o cliente que geralmente ele não vê? O que normalmente o cliente não vê, tá? Que a gente vai trabalhar muito no Financial Planning, vai ser as receitas, as despesas, onde está indo o gasto. Às vezes o cliente, quando ele vai ser abordado no nosso Financial Planning, ele não sabe, muitas vezes, o que ele está gastando, como é que tá as receitas dele, como é que está as despesas. Isso acaba impactando diretamente, né, na nossa capacidade de aporte. E qual o maior erro que as pessoas cometem com o próprio dinheiro? Não pensar no futuro, não pensar que o amanhã não chega. Isso eu acho que é o principal. É a gente conseguir criar o hábito, né, de guardar dinheiro. Eu gosto muito de falar ali, falo bastante com meus alunos que é uma boa prática que a gente usa, que a pessoa recebeu, vamos dizer, lá no dia 5 do mês, ela recebeu o primeiro salário dela. O que a pessoa faz normalmente, né? A pessoa paga todas as contas e aí depois sobra um valor daquele salário dela. O que ela faz? Agora sobrou R$500 no meu salário. Agora eu vou usar durante o mês.
E no mundo dos investimentos, do planejamento, a gente trabalha num cenário um pouquinho diferente, né? O que a gente pensa e tenta fazer sempre? Caiu o salário, a primeira parte do meu salário eu já resgato para o meu eu do futuro. Porque a gente tem que ter essa visão de longo prazo, né? A gente tem que criar a visão a longo prazo para a gente começar a se pagar, né? E aí a gente tira aquele valor ali quando recebe e aí depois a gente paga nossas contas e aí depois a gente vive o mês, né? Então é muito mais sobre comportamento. Não, e tu tá investindo no teu eu do futuro, né? Tu tá literalmente investindo para que tu chegue lá e agradeça por ter poupado aquele dinheiro. E muitas vezes tu acaba pensando duas vezes até no cafezinho, né? E eu tô lendo um livro muito bom que ele fala justamente sobre o quanto a gente deve aproveitar a vida também, as experiências, né? Porque os dividendos, eles não são só o dinheiro. Ele também é as São as experiências que a gente tem na vida, né? Uhum. Então a gente realmente tem que fazer um planejamento para que que a gente consiga viver em harmonia e que tudo fique equilibrado. Né? E aí, às vezes, a gente acaba repensando, né? Até mesmo no cafezinho que a gente quer tomar todo dia, o quanto isso tu vai somando, tu não percebe, mas em 3 meses é um valor considerável, né? Que tu poderia ter investido para alguma coisa que tu tem uma vontade maior. Com certeza. Sabe que esse exemplo do cafezinho é muito bom, tá? Mas a gente tem um livro aí que fala, né, que a gente consegue enriquecer sem cortar o cafezinho, né? Então acaba que, o que que acontece? A gente dá o exemplo do café, que o café hoje é barato, vamos dizer assim, né? O preço do café tá lá em cima, mas... Veja bem, depende do lugar, né? No aeroporto tem um valor, no posto é um, no cafezinho ali mas do vamos é botar outro. que o cafezinho seja seus R$ 5 ali, né? Só que se eu tomar um cafezinho todos os dias, talvez em uma semana, eu já tenha gastado 30. Se eu fizer isso aí vezes 4 semanas do mês, eu gastei 120. Talvez aqueles R$ 100 ali, no longo prazo, vai fazer uma boa diferença para mim no futuro, né? Então a gente saber equilibrar, né? Onde gastar, onde economizar e conseguir dosar, né? Justamente pra gente não perder as experiências. Não, o bacana que o Igor fez uma conta rápida agora, que, por exemplo, R$ 120, hoje tu com uma previdência, né, Igor? R$ 100 de aporte mensais, tu tem uma previdência pensando no futuro, ainda sobra 20 pro cafezinho. Eu sou um eterno defensor da Previdência, né? Eu gosto muito, é um produto que eu acredito faz sentido, porque tem uma série de benefícios, a gente consegue ter benefícios fiscais, a gente consegue ter benefícios sucessórios, enfim, né? É um pequeno valor, uma pequena parcela que a gente consegue começar a pagar agora, pensando no nosso eu do futuro, e às vezes com valor irrisório, né? R$ 100. Se a gente às vezes pegar o nosso mês, a gente gasta R$ 100 em bobagem. Às vezes a gente gasta R$ 100 em dividindo um cafezinho, comprando às vezes um lanche que a gente não precisa. É a gente saber realmente adaptar a nossa realidade. Em alguns momentos a gente consegue gastar mais, outros a gente precisa cortar gastos. E a gente precisa entender isso aí. No momento que a gente consegue entender essa girada de chave, a gente começa a planejar, começa a enxergar no longo prazo e aí a gente começa a ver resultado, né? E longe de falar de que o cafezinho é o problema, né, gente? Até porque tu tem que estar consciente do que faz sentido pra tua vida e é muito individual. E o planejamento financeiro, o assessor, ele justamente prega isso, né? E se tu quer tomar o teu cafezinho, fazer o teu planejamento, chama o Igor que ele vai te ajudar. E nós estamos falando de café pra quem toma café o dia inteiro. O dia né? inteiro, gente. Eu passo o dia inteiro com aquela canequinha, né, Thiago? Todo dia tomando um cafezinho, tá demais. Mas, Igor, nos conta um pouquinho já pegando nesse gancho, né, que a gente estava dando exemplo e conversando, mas quais que são os principais erros que tu vê ou que tu identifica, assim, quando tu tá atendendo o cliente, que cometeram por se organizar sozinhas, sem um auxílio, um assessoramento de um assessor, por exemplo? Eu acho que o principal erro que a gente enxerga ali é que às vezes as pessoas, quando elas querem começar a investir sozinho, elas erram. Muitas vezes no início a gente erra, né? Então eu sempre falo que é bom a gente errar com pouco para não ter que errar com muito, né? Então às vezes faz muito sentido a gente começar já a procurar um especialista, começar a procurar uma pessoa especialista naquela área para a gente conseguir trazer realmente um cenário específico para aquela pessoa, né? Personalizado. E o principal erro que a gente consegue visualizar ali, né, é a questão de que às vezes as pessoas não estão organizadas financeiramente, elas não conseguem entender o que é a capacidade de aporte delas, a receita é uma, as despesas são outras, e aí elas não conseguem ter uma recorrência de aporte. Isso eu acho que é o principal
erro que a gente enxerga. Às vezes as pessoas têm uma capacidade de aporte muito grande, mas está bagunçado. A gente precisa redesenhar aquilo, ele precisa entender onde a gente consegue ajustar para conseguir ter mais recorrência. E o próximo erro que a gente vê muito ali, né, nessa questão, é realmente o erro, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não entende, ela vai seguir o guru do Instagram, o guru do YouTube. Bom, a gente já sabe o que que é o FGC, mas pra quem não sabe, ali, a galera que tá assistindo, explica pra gente o que que é o FGC. Hoje a gente tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né? O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma poupança entre todos os bancos. Imagina que para não ter uma concorrência desleal entre os bancos maiores e os bancos menores, todos os bancos eles têm que fazer uma poupança, vamos dizer assim, num cenário mais prático, né? A gente tem que fazer uma poupança e todo investidor ele tem garantido por instituição até 250 mil. Somando aí num prazo no máximo de 4 anos, 1 milhão no valor final investido. Inclusive, hoje saiu uma notícia falando que está sendo alterado aí para 1 milhão e 600. E dentro de uma corretora, quais as vantagens disso? A gente tem um especialista, né? É alguém que para nos trazer aquela notícia, conversar com a gente, conseguir montar uma carteira personalizada, conseguir entender o objetivo e, claro, né, tá sempre à frente. Porque imagina que quando a gente tem algum problema de saúde, a gente tem alguma dor, enfim, a gente procura o médico, né? Quando a gente quer falar de finanças, quem que a gente vai procurar? Vai ser o assessor. Faz sentido a gente começar a procurar um especialista para a gente conseguir administrar nosso patrimônio, conseguir aumentar o nosso patrimônio, daqui a pouco começar a trabalhar uma sucessão. E que bacana, Igor. E me diz uma coisa desse entendimento, né? De o cliente entender quais são os primeiros erros. Quais são as informações importantes assim, que vão te ajudar a fazer com que esse cliente entenda melhor a sua própria realidade financeira? Para ele começar a ter, daqui a pouco, uma reserva de emergência, né? Para daqui a pouco ele começar a entender que, poxa, eu posso ter uma previdência para a gente pensar no nosso eu do futuro, que naquele momento é importante. Sabe que o primeiro momento, eu acho que é muito importante a gente entender, né, realmente o que aquele cliente está buscando, é entender se ele já possui uma reserva de emergência ou se ele está construindo aquela reserva. Hoje a gente vai trabalhar aí, em média, numa reserva de emergência de 3 a 6 meses de custo fixo daquela pessoa. Então, é o princípio básico, é o pilar. Para a gente começar a pensar em investir, a gente tem que ter essa reserva. É o fundamental, né? A gente precisa dela para começar a ter segurança, porque senão imagina que qualquer problema, qualquer emergência pode simplesmente aí acabar com o nosso patrimônio, né? Então, a gente precisa entender essa reserva, precisa construir essa reserva. E após isso aí, a gente começa a buscar aí novas oportunidades aí dentro do perfil do cliente. Alguns clientes vão ser o perfil mais conservador, outros vão ser um perfil um pouco mais agressivo. E aí a gente vai desenhando a carteira para aquele cliente conforme o perfil dele. E, Igor, tu acha que as pessoas, elas têm consciência, clareza dos próprios desejos e vontades de objetivos, né? Ou elas acabam descobrindo isso de acordo com o planejamento financeiro para elas? Eu acho que durante o planejamento, né, durante o financial planning, a pessoa ela vai se redescobrindo, na verdade, porque ela vai começando a pensar em já no longo prazo, ela começa a pensar nos objetivos. Muitas vezes as pessoas já têm aquele objetivo, só que elas não têm aquilo ali escrito, né? Elas não têm aquilo ali, Ou clareza de como chegar ou lá? clareza de como chegar, como facilitar aquilo ali para ela. Porque imagina, né? A gente pode ter um objetivo de daqui a pouco um casamento, daqui a 2 anos. Eu posso simplesmente chegar daqui a 2 anos e eu ter que desembolsar todo o dinheiro, ou eu posso simplesmente fazer um planejamento para aquilo ali. Eu posso todos os meses resgatar um pouquinho do meu salário e investir, pensando naquele cenário de 2 anos. Daqui a pouco a gente pode pensar num cenário de aposentadoria, pode pensar também numa previdência, que vai ser uma parte da nossa aposentadoria, né? Então a gente pode pensar também em trabalhar uma renda mensal com fundos imobiliários, a gente pode focar aí em boas empresas, numa renda variável. E claro, né, também tendo um perfil um pouco mais conservador, um percentual da carteira em renda fixa, para aquele cliente mais agressivo, para aquele cliente mais conservador, focar mais em renda fixa, mas também não abrir mão da nossa renda variável. Porque, né, a gente imagina que um cliente, ele tem 2 pernas para andar, e se a gente focar só na renda fixa, ele está andando com uma perna só. Então faz sentido a gente ter um pedacinho em renda variável para a gente poder caminhar com as 2 pernas, né? E com certeza, né? A gente sabe o quanto ter um assessor, um aliado, um parceiro nesses objetivos faz total diferença. Até porque na teoria, falando sobre poupar, sobre investir, parece fácil, né? Mas quando a gente tem alguém que tá ali contigo,
te apoiando, te mandando mensagem, falando, e aí, já aportou? Ou mais do que isso, né? Realmente posicionando no mercado de maneira mais assertiva, aí é muito mais vantajoso, né? Eu acho que o papel do assessor é realmente esse, né? Direcionar. É direcionar o cliente, é fazer ele enxergar aquilo ali, ele começar a visualizar, porque às vezes a gente só tem o sonho, né? Mas para a gente conseguir alcançar aquele objetivo, a gente precisa construir, né? E a construção, ela leva tempo. Ela não é da noite pro dia. A gente precisa entender que as coisas levam tempo. A vida ela é um jogo de longo prazo, né? Mas não tem coisa melhor, eu digo por experiência própria, tu ver aquele teu dinheiro ele rendendo e os juros compostos trabalhando pra ti. Não, e na realidade, gente, também o ser humano ele tem a questão de quando ele enxerga que ele começa a dar um certo valor maior, né? Então, trazer pra pessoa eu poder visualizar isso, acho que deve ser bacana. Mas assim, na tua opinião, o que mais te surpreendeu ou tu acha que surpreende o cliente daqui a pouco trazendo ele essa construção, né, de ele poder ter uma carteira com uma visão estratégica de um profissional fazendo um acompanhamento junto com ele, ou daqui a pouco um atendimento ali no Financial Planning, quando ele monta esse atendimento 360? Tem algo que te surpreende, assim, que O resultado. As pessoas conseguirem enxergar resultado. Eu acho que no fim as pessoas sempre buscam resultado, né? E esse é o papel do assessor. É conseguir trazer resultado para que aquelas pessoas estão procurando. Conseguir fazer ela alcançar talvez mais rápido os objetivos dela, né? Imagina que às vezes o cliente investindo por conta própria, ele leve 10 anos. Talvez se ele tiver uma carteira personalizada, tiver um especialista acompanhando aquilo ali, ele leve 7, ou ele leve 6. Então esse é o grande foco, a gente entregar resultado, né? No fim, todo mundo quer resultado. Não, e agora até estressando um pouco o cenário e trazendo uma pergunta totalmente nova. E talvez seja uma pergunta bem tosca, mas assim, o planejamento financeiro, buscar um assessor de investimentos, muitas vezes não é do D0, mas a gente sai, às vezes, da dívida, né? Com certeza. E buscar um assessor de investimentos e planejar isso com alguém que já entende do assunto é muito mais fácil. Com certeza. E a gente vê muito, né? Nossa capacidade de poupar dinheiro não está na nossa capacidade de ganhar dinheiro, né? Quantas pessoas a gente vê que tem uma renda muito alta e não consegue juntar dinheiro? Porque dinheiro é comportamento, né? Eu trago muito isso, que dinheiro está ligado diretamente a comportamento. Então, a gente precisa mudar alguns hábitos, precisa mudar nosso comportamento. E aí a gente precisa, às vezes, de alguém para girar essa nossa chave. A gente precisa dar um estalo, né? Para dar esse estalo, às vezes a gente conversa com um especialista e aquela pessoa consegue entrar no nosso meio. E olha, preciso começar a poupar, preciso começar a pensar um pouquinho mais a longo prazo. Que eu acho que essa é a principal dor, né? Hoje as pessoas elas são imediatistas. Elas querem tudo da noite pro dia. E se a gente pegar alguém que já está endividado, a gente consegue fazer um planejamento financeiro? Com certeza. E acredito que vai ser muito importante para essa pessoa. Por quê? Porque é o básico, né? A gente precisa arrumar a casa. A gente precisa começar a organizar as nossas finanças. E para depois começar a investir. Mas isso está dentro do nosso planejamento financeiro. E às vezes eu falo muito, né? Inclusive, esse foi um dos temas da minha aula na semana passada. Foi que às vezes se a gente não bota no papel, a gente não faz esse planejamento, a gente não enxerga. Às vezes a gente só sabe que tem que pagar as contas maiores, mas as contas menores a gente não bota. E aí a gente entra nessa bola de neve e a gente precisa realmente fazer a bola de neve no efeito contrário, né? A gente precisa fazer com dinheiro o trabalho pra gente. Não o contrário. A gente correr atrás do dinheiro. Isso tem que ser sempre o contrário, né? Conseguir fazer esse efeito bola de neve que a gente chama aí no mercado financeiro. Então fica registrado, Igor, que investir não é só para quem tem dinheiro. Não, com certeza. Tudo começa com a base. A base é o planejamento. A gente começa a planejar para começar a construir. E, Igor, pegando esse gancho de que é complicado, que só quem investe é quem tem dinheiro. Tem algum outro mito que tu vê dentro do mercado, na tua experiência, no teu dia a dia, que alguém já te relatou? Porque tu acabou de desmistificar que investimento não é só para quem tem dinheiro, todo mundo pode investir. Tem algum outro mito relacionado como este exemplo que a gente acabou de dar? Acredito muito que essa é uma coisa muito cultural, né? As pessoas falam que investir é para quem tem dinheiro, é para rico, né? Mas, na verdade, o investimento nada mais é do que a gente começar a construir, começar a planejar desde muito cedo, né? E fazer os juros compostos, como a gente estava conversando, fazer o efeito do longo prazo jogar a nosso favor.
Então, eu acho que isso realmente é um mito. Que as pessoas trazem, enfim, que para a gente começar, a gente tem que começar com muito, né? E às vezes a gente começa com pouco. E ao longo da vida a gente vai melhorando de profissão, a gente vai ficando melhor na nossa profissão, a gente vai começar a aumentar nosso salário, a gente vai começar a ganhar mais. E aí a gente vai começar a aumentar a nossa capacidade de aporte, né? Mas a gente precisa começar. É isso que as pessoas precisam entender. A gente precisa começar. Senão a gente sempre fica jogando para amanhã, né? A gente fica, mês que vem eu começo, mês que vem eu junto, mês que vem eu separo. E aí não começa nunca. Então, para a gente começar a enxergar esse resultado, começar de fato a investir, a gente precisa começar. E para a gente começar, a gente só precisa do quê? Vontade, né? A gente só precisa da gente mesmo. A gente precisa, olha, traçar um objetivo, traçar um plano e a gente vai começar. Vou procurar um especialista, vou procurar um assessor. E aí, vai lá, escuta. A gente vai fazer o Financial Planning. Esse cliente, com certeza, ele vai sair dali transformado, porque ele vai ver valor. Ele vai olhar, olha, eu tô fazendo tudo errado. Preciso começar. Então, eu acho que a gente precisa realmente, é isso aí, começar. O importante é dar o primeiro passo, Lauren. Com certeza. Precisamos começar. Eu já tô investindo. Tu já tá investindo? Já. Eu também Eu invisto. sei. Fiz a minha previdência. Um abraço pro Derek. Foi ele que me ajudou. Beijo, Derek. Bom, mas agora entrando numa pauta um pouquinho mais diferente, né? Enfim, continuando aí o que tu tá falando. Tu nunca teve essa experiência com um professor ou já teve? Não, Como é que tá essa sendo foi a pra minha ti? primeira experiência como professor, né? Eu falo que a gente acaba sendo professor no exército, né? A gente dá muita instrução, a gente acaba aí, querendo ou não, todo ano muda o efetivo de recrutas, a gente dá as mesmas instruções novamente, então a gente já traz um pouquinho esse cenário de professor, né? A gente só acaba trocando o termo para instrutor. Mas é uma experiência muito boa, experiência única, eu acredito que a gente melhora, tanto como pessoa, como indivíduo, como profissional também, porque acaba que a gente busca mais, a gente quer ser mais prático, mais didático e tentar realmente trazer o melhor para aquelas pessoas, né, que elas estão buscando começar a investir, começar a entender sobre o mercado, porque hoje a gente tem um preconceito muito grande, né, que nem a gente estava conversando, e as pessoas acham que investir é só para quem tem dinheiro. Às vezes a gente precisa entender que tem pessoas que às vezes ganham muito pouco e conseguem poupar, conseguem investir, e às vezes essas pessoas que ganham muito não fazem isso justamente pelo comportamento, né? Então, é uma experiência única, acredito aí que está sendo muito produtiva. E Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui, senão... Mas eu só queria também parabenizar tanto o Fernando, quanto tu, quanto o Tomás. Não sei se eu esqueci o nome mais de alguém. Que eu vi que vocês estavam... o Arthur tá entrando agora. Não, mas é porque os guris deram uma palestra numa escola aqui de Bagé, no Espírito Santo. E isso é muito importante, né? O quanto a GB ela também se preocupa com essa geração que tá começando. E vocês deram esse passo também de ir e visitar e falar. E como é que é levar essa linguagem? Porque tem que ser uma linguagem mais simples, né? Claro, Como é que foi pra vocês com essa certeza. experiência? Conta um pouquinho. Ela é uma experiência que, querendo ou não, ela faz parte, né? A gente precisa treinar, a gente precisa trazer para nossos jovens a ideia do mercado financeiro, a ideia do investimento, a ideia do longo prazo. E nada mais justo do que a gente começar desde cedo, né? Eu acredito nisso, eu entendo, defensor, que a gente deveria ter educação financeira desde cedo nas escolas, né? Porque a gente vem num mundo aí que a gente é ensinado a trabalhar, ganhar dinheiro e gastar dinheiro. A gente não é ensinado a poupar, a administrar dinheiro. Muitas vezes aí os jovens chegam com 18, 19 anos, vão ter o primeiro emprego e eles não sabem administrar dinheiro. Então esse é o nosso papel, é trazer educação para esses jovens, saber como passar para eles de uma maneira mais prática, mais didática, para eles administrarem de uma forma mais correta o dinheiro, né? E sabe que o mercado financeiro, a gente viveu muito isso. Eu vivi pelo menos muito isso, né? Aquela na minha época. Mas eu tive primeiro contato com o mercado financeiro com a Natália Arcuri, assim, né? Eu lembro de comprar o livro dela e não entender absolutamente nada, porque tem muita nomenclatura no mercado financeiro, LCI, CDB, então era uma linguagem mais difícil, mas de qualquer maneira tu consegue já ter uma certa familiaridade com aquilo, né? Então, eu entendo que quando a gente começa a ficar mais curioso, e isso com certeza deve ter gerado essa curiosidade com a galera, é muito interessante, né? Porque tu já começa também a querer ter teus objetivos e a ficar mais focado, determinado para que aquilo venha acontecer. Claro, com certeza a gente consegue despertar, né?
Às vezes a gente precisa fazer as pessoas despertarem para aquilo ali. E, exemplo, né? Eu comecei a despertar para o mercado financeiro aí, através do Bruno Perini, que também foi militar e hoje aí é um grande nome no mercado financeiro, né? Tanto no YouTube quanto, enfim. Pois eu ia te perguntar justamente isso. Qual foi o teu primeiro contato com o mercado financeiro? Meu primeiro contato no mercado financeiro, eu comecei ali por conta, né? Eu falei no início do podcast que eu aprendi da pior forma, né? Eu comecei por minha conta e risco, eu fiz tudo errado, eu não tinha reserva de emergência, eu comecei a direto investir em renda variável, comecei comprando ações, aí a ação caía, a ação subia, eu comprava, vendia. Então, eu senti muita dificuldade naquele início. E com certeza isso aí, se eu tivesse começado de uma maneira correta, com um especialista, isso teria dado uma grande diferença no meu patrimônio hoje. Então, por isso que a gente sempre destaca que a gente precisa estar bem assessorado, a gente precisa estar caminhando com uma pessoa que está entendendo junto com a gente o nosso objetivo. E então esse foi meu primeiro contato. Depois aquilo me despertou para começar a entender mais, começar a querer realmente ganhar dinheiro, né? Querer buscar novas oportunidades, não só perder, né? Porque no início ali foi muitas perdas, muito duro. E aí, através aí do Bruno Perini, eu fiz o curso Viver de Renda. Depois disso, comecei a estudar. Depois já comecei a me interessar por aquilo ali. Aí comecei a construir minha reserva. Aí, enfim, comecei a traçar novos objetivos, né? E aí, após isso, aí comecei a fazer minhas certificações e defini que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Num evento, né? Lembro até hoje, como o Igor... Não sei se tu vai lembrar do evento que a gente Eu me lembro fez. do evento que a gente fez, ele tava acompanhado da esposa dele, não vou saber o nome dela agora, Igor, me perdoa. A Ana. A abraço Ana, um pra abraço Ana. pra Ana. E foi um evento muito bacana que a gente realizou, né? Exatamente, foi fruto do evento. Foi o evento ali da expansão, né? Eu lembro bastante desse evento aí. Então, tava bem ansioso, porque eu me inscrevi de última hora, eu me inscrevi na sexta e o evento era no sábado. E aí eu já não sabia se ia conseguir, então... Deu tudo certo. Deu tudo certo. No fim, as coisas elas vão se encaixando, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E o que bacana é que o Fernando, que hoje está sentado Também. com o Igor, veio do evento. Do mesmo evento. É isso. Né? Então, muito bacana. Os eventos de expansão sempre dando os frutos. Temos que fazer mais, Thiago. Temos que Inclusive, fazer eu vou mais. falar qual é a de expansão, né? Ah, eu e tu, né, Laura? Eu e tu. Um alô pra galera aí também. A Larissa e a Rebeca. Que são pessoas importantes. E o Everton Castro, Zé, um beijo. Que não estar querendo vir participar Tá do convocado. episódio, né? Tá convocado, já tem participar. uns quantos episódios que a gente fala, né? E ele não está querendo vir. E o Jorge também está Fugindo da gente. fugindo. Fica o convite novamente. Mas acho que nós estamos se encaminhando pro final, Lauren. Estamos encaminhando para o final nesse podcast de hoje sobre planejamento financeiro. Então, estamos saindo com algumas lições daqui, né, Thiago? Algumas lições muito importantes. Quebramos alguns mitos. Com certeza. E, inclusive, depois eu quero falar contigo. Quero fazer um planejamento aí. E, obviamente, que a gente, quanto antes, melhor, né? Quanto antes, né? A gente lembra que a gente precisa começar, né? O primeiro passo ele tem que ser dado. É muito importante a gente começar. Porque com o tempo as coisas vão se ajustando, né? Mas enquanto a gente não começa, é zero, né? Então a gente precisa começar, a gente precisa mudar esse comportamento em relação ao dinheiro, que a gente tem que começar a pensar no longo prazo, começar a pensar no futuro, que as coisas elas não são fáceis e a gente precisa planejar, né? Realmente. Não, uma das perguntas que eu tinha aqui, até pelo tempo a gente vai passando, mas era sobre o planejamento ele ser muito mais, ele tem muito mais a ver com números ou comportamento, né? Mas já respondendo a tua pergunta pra ti, mas pra gente conversar aqui o quanto isso tem a ver com comportamento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me julgo ter uma boa relação com dinheiro, mas eu pra comprar mesmo, eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito, né, antes de comprar. O Thiago sabe o que eu quero comprar, porque ele sabe que eu já falei várias vezes o que eu quero comprar, Thiago. Eu posso falar? Fala! Eu posso falar. Ela quer comprar um tênis, gente. Que eu tô pesquisando bastante. Aí ela fica pesquisando faz tempos. Mas faz um tempão que eu tô pesquisando. Só que eu tô com 2 corações, porque eu já tenho um tênis igual, só que eu queria um novo. E aí, só que eu tenho tênis branco, eu tenho 3 tênis brancos e eu quero mais um. Mas eu sou uma pessoa controlada, viu? Porque eu sempre aprendi com meu avô a ser muito controlada, assim, com o dinheiro. Então eu julgo ter uma boa relação. Não é à toa que eu tô pesquisando, viu? Isso é o orgulho do meu assessor de investimentos. Tô pesquisando aí pra comprar no momento certo.
As compras têm que ser planejadas também, Tem que né? ser planejada, tem que ser. O Thiago Nigro, ele fala muito sobre isso, né? E eu acho que, independente de tu ter muita grana e esbanjar, ou tu realmente querer ter um controle mais das tuas finanças, é importante isso. Poxa, eu tenho 3 tênis brancos, pra que eu vou querer? Uma boa prática que a gente pode trazer para esse cenário, né? Exemplo de compra, de planejamento. Se a gente falar, quero comprar uma camiseta. E a gente decide hoje que quer comprar uma camiseta. A gente pode se perguntar, amanhã eu compro. Amanhã a gente vai se perguntar de novo, preciso dessa camiseta? Aí talvez a gente não vá ter aquela mesma resposta. Talvez não seja tão importante comprar a camiseta. Aí no terceiro dia a gente vai lá e vai chegar assim, preciso comprar essa camiseta? Será que realmente eu preciso dessa camiseta? E na maioria das vezes... Não. É não, a gente não precisa. Exatamente. Quando a gente realmente precisa de uma coisa, a gente já sabe e ela já tá decidida e ela já tá num planejamento anterior. Às vezes a gente compra muito mais por impulsão, né? Do que por necessidade. E é por isso que eu me pergunto muito, né? Por isso que eu tô demorando tanto pra comprar esse tênis. Porque eu fico assim, mas eu realmente preciso dele, né? E acho que essa pergunta, ela é... Às vezes a gente acaba, mulher ainda, comprando por impulso, né? Então, eu botei até o Thiago pra ficar em alerta no e-mail dele. Se chegar a promoção. E tu precisa? Preciso, gente, mas eu tô enrolando. É que eu sou uma pessoa que eu penso muito no longo prazo também. Então eu fico pensando, poxa, eu vou ter mais um tênis branco se eu posso juntar esse dinheiro, sei lá, e comprar algo que eu viajar, sei lá, juntar pra uma viagem, entendeu? É assim, Depois tu nem gosta de viajar, né, Laura? claro que não. Mas tu, Thiago, tu te considera uma pessoa que tem uma boa relação com o dinheiro? Neste momento, sim. Mas pegando um gancho do igual o Igor, antes não tinha muito, acho que também um pouco pela Do questão da ambiente. idade do ambiente também. Hoje, sim. É que tem diferença, né, Igor? Do cara um pouco mais velho. Com certeza, a gente vai amadurecendo Vai com o tempo, amadurecendo, né? E os erros também fazem a gente aprender. E aí, principalmente com os guris, vendo os guris falarem, o ambiente hoje, GB, faz a gente despertar isso, né? Tenho contato bastante com eles, com o Derek, que a gente já falou aqui. Então, acho que isso também é muito importante a gente ver o quanto faz diferença, né? Com certeza, o ambiente muda tudo, né? E o Derek chegou um dia pra conversar comigo sobre a Previdência. Eu já tinha uma noção, mas nunca tinha parado pra entender que daqui a pouco estava na minha realidade. Já tava planejando aquilo ali, só não tinha executado. Exatamente, ele parou um pouquinho pra conversar comigo e a gente acabou realizando aquela operação. E essa é a grande diferença da gente estar enxergando uma pessoa de fora, né? Às vezes a gente não consegue enxergar essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes. E esse é o grande diferencial da gente ter um assessor, a gente ter um especialista naquilo. É que ele tá visualizando uma coisa que a gente não enxerga. Ele tá pensando no futuro. Às vezes a gente tá pensando só naquele imediatismo, naquele curto prazo, mas a gente tem que ter alguém para enxergar nosso longo prazo, para conseguir aumentar nosso patrimônio, conseguir manter também nosso patrimônio, né? Não só pensar em investir e ter uma rentabilidade muito alta, mas também manter patrimônio. Isso é o principal, né? O importante, a gente manter patrimônio, não perder patrimônio. Aí ir construindo tijolo a tijolo, aquele patrimônio, para no fim a gente conseguir realmente ter aquela segurança, aquela tranquilidade, porque é isso que no fim o dinheiro nos traz, né? É tranquilidade, segurança, liberdade, poder aceitar mais riscos. Então, essa é uma boa forma da gente lidar com o dinheiro, né? Saber trabalhar com dinheiro. E não o contrário. Quando a gente não tem uma boa ligação com o dinheiro, um bom relacionamento com o dinheiro, a gente está sempre preocupado, a gente está sempre nervoso, a gente não trabalha tranquilo, a gente não rende o que a gente às vezes deveria render. Então esse é o grande diferencial. A gente conseguir estar 100% focado realmente no nosso trabalho. Eu acho que esse é o grande diferencial aí da assessoria. Igor, e nos encaminhando para o final, então, eu quero que tu dê uma dica para quem quer começar a investir, começar a se planejar para um futuro de longo prazo ou para um objetivo, seja conquistar a casa própria, seja, sei lá, algo que a pessoa tem muita vontade de fazer, estético, né, falando, ou se a pessoa quer fazer começar a planejar a previdência privada dela. Então, olha para aquela câmera ali e deixa uma mensagem para essa pessoa que quer começar os investimentos. A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que pensar e tem que fazer é uma autorreflexão. Ela tem que olhar para ela e falar assim, onde eu estou hoje? Qual que é o meu momento? E aí ela tem que se perguntar, né? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Onde eu quero estar daqui a 20 anos? O que eu estou fazendo para chegar lá? Eu estou no caminho certo? Estou bem alinhado? E eu acho que esse é o principal
objetivo que a gente precisa, né? É saber onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Para depois a gente realmente ir atrás do especialista e conseguir aí acelerar o processo, né? Porque esse é o papel do assessor, é dar um atendimento personalizado, exclusivo e também acelerar o processo, né? Querendo ou não, é isso que a gente está buscando. É aumentar a nossa rentabilidade, sempre, claro, que com tranquilidade, com segurança, mas que a gente tenha aí uma rentabilidade real, sempre acima da inflação, e não perder dinheiro no longo prazo, né? E sempre trabalhar um planejamento, buscando também, quem a Lauren comentou sobre uma previdência, é uma parte da nossa aposentadoria, né? Subentende-se que a gente vai trabalhar uma previdência de 10 a 20% do nosso patrimônio, a gente vai ter que ter outros investimentos, seja imóvel, ou seja uma renda fixa, ou também uma renda variável, vai ser uns fundos imobiliários que vão ser bons pagadores de aluguéis, mas a gente precisa ter esse planejamento, a gente precisa realmente se enxergar onde eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Se perguntar, fazer essa autorreflexão e ajustar a rota, né? Eu acho que esse é o principal. Igor, muito obrigada pelo teu tempo também, por vir aqui no podcast. A gente estava muito pensativo sobre qual tema a gente também iria trazer juntamente contigo, né? Tendo em vista que a gente tem várias pautas, né? Para poder trazer e falar aqui no podcast. E a gente queria trazer algo muito especial que realmente fizesse sentido para as pessoas que estão ouvindo, que ajudasse elas e também para ti. Não sei se o Thiago tem mais alguma pergunta. Não, ficou acho que tudo muito bem explicado. O Igor é um cara extremamente inteligente, é um cara um profissional que está cada vez mais ganhando seu espaço. Eu acho que isso dá para enxergar, né? Mesmo a gente estando do outro lado ali e faz com as nossas demandas, mas a gente consegue enxergar algumas coisas, né, Lauren? Porque a gente também tem uma linha um pouquinho treinada, né? Isso não é um demérito para ninguém, mas a gente enxerga isso muito no Igor, né? E, cara, foi uma gravação, um episódio muito bacana. Acho que ele pôde esclarecer muitas coisas aí, importante, principalmente para as pessoas que estão aí daqui a pouco faltando esse incentivo para começar a investir e entender que realmente o assessor tem um trabalho extremamente importante hoje. Não vai ser importante somente na tua vida financeira, vai ser para realizar os teus sonhos também. Com certeza. Só agradecer, né, Lauren? Muito obrigado pela parceria de sempre. Vamos finalizar então como de sempre. Obrigado pela oportunidade e vamos lá. Né? Vida longa podcast. E vamos começar.